Olá, sejam bem-vindos à Escola Corporativa Casa do Óleo. Hoje vamos falar sobre estresse organizacional. A manutenção de um estado de estresse por longos períodos pode ser prejudicial à saúde. Apesar disso, é importante esclarecer que estresse não é necessariamente uma coisa ruim. Se nosso corpo não tivesse nenhum tipo de habilidade para resistir ao estresse, provavelmente não teríamos evoluído e sobrevivido enquanto espécie. Nossos ancestrais, por exemplo, utilizavam os primeiros sinais do estresse como sinal de alerta para o perigo de um ataque de animais. Os resultados de níveis elevados de cortisol podem ser um aumento nos níveis de açúcar e pressão arterial, além de uma diminuição da libido em decorrência do estresse. Portanto, pode-se entender que se trata de uma resposta física do nosso organismo a um estímulo. Quando estressado, o corpo pensa que está sob ataque e muda para o modo lutar ou fugir, liberando uma mistura complexa de hormônios e substâncias químicas como adrenalina, cortisol e norepinefrina, para preparar o corpo para a ação física. O que determina se a reação do estresse traz benefícios ou malefícios para o organismo é a duração do período em que o sujeito se encontra sob esforço de adaptação. O estresse positivo é denominado eustresse e o distresse é o negativo. O processo que ocorre, então, se dá em receber um estímulo estressor, ter uma reação orgânica desencadeada por esse estímulo, o que acarreta em efeitos físicos e psíquicos, produzidos como resultado. Tratando o estresse a partir da fisiologia, o processo se inicia com uma descarga de adrenalina que promove a ativação do sistema simpático, o que gera o preparo para luta ou fuga. O estresse elevado, mas normal, quando repetido e prolongado, se torna crônico e patológico. As condições associadas ao estresse se relacionam com a dispersão da atenção, baixa motivação e realização pessoal e alta apatia e ansiedade. O estresse perpassa algumas fases até se tornar algo de fato crônico e prejudicial. No estado de alerta, o organismo se prepara para a reação de luta ou fuga, causando assim um gasto maior de energia por parte do organismo, para perpetuar a manutenção da homeostase, que corresponde ao estado basal das condições normais do organismo. Na etapa de sintomas, ocorre a ativação do sistema nervoso simpático, gerando o aumento da frequência cardíaca, da pressão arterial, liberação de açúcar do fígado, redistribuição sanguínea, entre outras coisas. Na etapa de resistência, há a permanência do agente estressor sobre o indivíduo, que se encontrava na fase de alerta, gerando a sensação de desgaste. Em resposta, há uma tentativa do organismo de impedir o desgaste total. É nessa fase que podem ocorrer falhas na memória, aumento da ansiedade e vulnerabilidade a infecções. A quase exaustão corresponde ao final da fase de resistência, em razão do estresse continuado. Nessa fase, ocorre um enfraquecimento por não conseguir adaptar-se aos estímulos estressantes. Na etapa de exaustão, o estímulo estressor continua a atuar e ocorre o esgotamento de energia na busca pelo equilíbrio biopsicossocial. A tensão excede o limite gerenciável. Diante disso, algumas causas são as principais para o surgimento do estresse, tais como a frustração, a pressa, solidão, depressão, ansiedade, sobrecarga, perfeccionismo, raiva, negativismo, entre outros fatores. Há a manifestação do retorno parcial dos sintomas da fase de alarme em magnitudes maiores, falha dos mecanismos de adaptação, esgotamento por sobrecarga fisiológica, exaustão psicológica, entre outros. Neste cenário, a síndrome de burnout
ou de esgotamento profissional é um dos piores quadros que excedem a exaustão extrema, estresse e esgotamento físico resultante de situações de trabalho desgastante, os quais demandam muita competitividade ou responsabilidade. Envolve também o nervosismo, sofrimentos psicológicos e problemas físicos, como dor de barriga, cansaço excessivo e tonturas. É necessário, portanto, direcionar muita atenção às etapas estressantes, pois diversas patologias podem surgir em razão de um estresse crônico. Algumas doenças são muito recorrentes do estresse, como a hipertensão arterial, gastrites, úlceras, diarreias, afecções dermatológicas e respiratórias, infecções recorrentes como herpes e gripes, alergias, agravamento de doenças reumáticas, alterações do apetite, do sono e da libido. Mas atenção! Não só fatores externos ambientais são geradores ou perpetuadores do estresse. A nicotina, a cafeína e outros estimulantes ampliam e prolongam os efeitos do estresse sobre o sistema cardiovascular, assim como uma dieta inadequada, composta por sal e gorduras em excesso. Tudo isso potencializa o aumento do colesterol e da hipertensão. Não somente, a ansiedade e a agressão potencializam também a elevação crônica dos níveis de adrenalina, e todos esses fatores se interligam ao estresse. Portanto, é necessário ter uma prática cotidiana que auxilia na evitação do estresse e desgaste. Nesse sentido, é importante fazer pausas e exercícios, ter hábitos saudáveis, evitando fumo, bebidas e café em excesso, assim como deve-se evitar açúcar, sal, gordura em excesso, a fim de tratar e estabilizar problemas de saúde. Dedique um tempo ao lazer, organizando melhor seu tempo de forma qualitativa, propiciando contatos sociais e familiares regulares. No aspecto emocional, busque sempre o autocontrole e menos exigência consigo, mas procure terapia caso seja necessário. Práticas auxiliares de relacionamentos interpessoais são essenciais nesse momento. Além disso, ajudar alguém ou até mesmo realizar trabalho voluntário também promove melhores condições de vida. É importante pensarmos, portanto, que além disso tudo, a resiliência é um elemento essencial no manejo do estresse, isto é, possuir a capacidade de resistir a acontecimentos desestabilizadores, condições de vida difíceis ou mesmo traumas graves. É a chave para que possamos lidar com essas adversidades. Bom, pessoal, esse foi o assunto de hoje. Muito obrigada e até a próxima!